O tema é segurança jurídica para startup. Como crescer de forma sustentável e como o direito pode te ajudar nisso. Hoje a gente tem uma especialista no tema e o currículo dela é muito forte, então eu já fiz uma colinha porque eu vou ter que ler, porque eu não vou conseguir. Ela é advogada há mais de 11 anos, tem uma carinha de bebê que vocês vão ver. Experiência muito ampla em direito trabalhista e empresarial, como ela é especialista na área. Ela é especialista em compliance pela FGV e estruturação de empresas no setor da tecnologia pela USP. Ela também é consultora para startups em áreas como contratos, departamento pessoal e conformidade jurídica, tudo o que a gente precisa saber. E ela também é fundadora do canal Direito com Acesso. Então ela produz conteúdo e está aqui hoje para ter um papo super rico com a gente. A gente vai aprender tudo sobre startup e direito, como que essa área pode impactar no crescimento sustentável das nossas startups, das nossas empresas. Então seja muito bem-vinda, Priscila Ferreira. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco dos meus conhecimentos aí com você, com o pessoal que está assistindo, vai ser um prazer. Prazer é nosso, muito obrigada, eu sei que é super cheia a sua agenda, a gente tá aqui em São Paulo, final de ano, então muito feliz mesmo de você ter parado assim tudo para vir aqui falar com a gente, né, de maneira genuína, muito obrigada. Então já vamos começar os nossos trabalhos, já fala com o pessoal um pouquinho quem é a Priscila Ferreira, enquanto pessoa, profissional, o palco é seu. Obrigada. Bom, eu sou advogada, você já falou muito bem do meu currículo. Sou uma pessoa totalmente acessível, tanto que eu pensei na criação desse meu canal exatamente para... Ele surgiu na pandemia para levar mesmo um pouco do conhecimento jurídico para as pessoas. Sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo universo das empresas, das startups. Desde que eu sou carioca, né? Estou paulista desde 2021 e eu vi a possibilidade que São Paulo tem e essa necessidade também das pessoas entenderem um pouco como a rotina jurídica ela pode acrescentar no seu negócio e não prejudicar, ser uma despesa a mais, né? Então, eu achava que não, que eu ia ter grandes dificuldades. Tive a honra também de conhecer você em um dos projetos que eu participei. E eu vejo que cada vez mais essa necessidade ela é muito latente. Então, vai ser ótimo eu compartilhar aí um pouquinho o que eu sei. O meu trabalho ele é muito mais um consultivo do que um contencioso. O consultivo é quando a gente fica ali nos bastidores da empresa, minimizando os riscos, né, que podem surgir. Então, eu fico mais na parte de estruturação mesmo, de documentos, treinamento. Hoje a gente tem um viés de posicionamento da marca mesmo no mercado, então com toda a segurança que a gente precisa ter, tanto na parte de publicidade, de jurídico também, e também a gente vai mapeando um pouco mais sobre o que de fato as empresas precisam e a gente tende a humanizar isso também, então é mais ou menos isso. Perfeito. Só lembrando um pouquinho, como você falou, a gente se conheceu há pouco tempo aqui em São Paulo, né? Uma mineira, uma carioca. São Paulo acho que abraça muitas essas pessoas que estão de fora e a gente também abraça muitas oportunidades que tem aqui. Eu conheci a Priscila, foi algo muito legal. Eu ganhei junto com o meu grupo o Hackathon da Google para mulheres. A gente desenvolveu uma solução que era para política, para fomentar a política para as mulheres. E aí nessa vitória, os prêmios que a gente ganhou foi uma mentoria, na verdade foram 3 mentorias, né, 3 encontros com a Priscila, então foi um benefício só dos vencedores, eu fiquei super feliz. E aí eu vi o seu currículo, né, ela é advogada, então ela ajuda toda nessa parte estrutural, mas enquanto empreendedores, enquanto a parte de negócios, talvez a gente fique um pouco distante de direito, a gente não sabe muito bem como que o direito pode ajudar. E tendo essas 3 mentorias, eu vi de forma clara, e você é uma pessoa que entende muito de mercado, então ela ajudou tanto na parte de marca, business plan, então todo posicionamento. O direito ele é muito mais amplo do que a gente acha, a gente tem muitas crenças, né? E é isso que eu queria que você primeiro desmistificasse. Como que o direito ajuda hoje pequenos empresários, né, empreendedores e negócios? Vamos lá. A gente é condicionado tanto na vida social quanto na faculdade, quem está realmente prestando a faculdade de Direito, de ir muito pelo tradicional, de ir muito pela coisa engessada. E quando você vai para... E a gente não é ensinado a empreender,
a lidar com o mercado, lidar com finanças e lidar também com o jurídico. Então, assim, quando a gente olha todo o mapa de negócio que a gente tem dentro do nosso país, a gente acha que é muito sólido, é muito cimento, é uma parede. Só que a gente não olha para dentro de fato, que ali, quando você fala de um empreendedor, é um ser humano, é uma pessoa igual você. Só que ele vai focar nisso daqui, vai focar naquilo que é interessante para ele e vai desenvolver uma ideia, né, uma empresa, mas a gente não pode se esquecer desse lado humano. Então, quando eu comecei a atuar tanto como advogada, e aí no contencioso, que é a parte de processo, tribunal, audiência, e eu fui vendo que não era a minha área, eu não gostava muito disso, porque era muito engessado. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, de pessoas, e aí eu fui vendo essa parte consultiva e fui tentando fazer algo diferente do tradicional também nessa área. E quando você enxerga uma pessoa do outro lado, você consegue ver também um pouco de você, as suas dores, as suas dificuldades, tudo aquilo que você precisa também para crescer como um profissional. E quando eu fui para esse lado empreendedora, eu vi também que eu falei, caramba, por mais que eu saiba jurídico, eu tenho também os meus déficits, então eu não tive, às vezes, tanto essa empatia com outras pessoas que eu trabalhei. Então eu busco sempre esse lado, porque ali tem um ser humano, e eu acho isso muito importante. Então, quando a gente teve essa troca na mentoria, ainda mais que vocês estavam tentando madurar toda uma ideia ali que vocês tiveram e tinha também, eu estava lidando com um público que eu adoro, que é o feminismo, né? O público empreendedor dessa área. E eu me peguei ali também totalmente envolta no projeto. Eu estava ali mentorando, mas eu estava aprendendo muito também com vocês. E eu acho que isso que é legal da advocacia. A gente não só ensina, a gente aprende muito. E para eu ter esse olhar humano, eu também tenho que olhar para esse negócio, eu também tenho que ver o que ele está precisando, o que eu preciso aprender para eu também passar um bom ensinamento, uma qualidade de conhecimento que vai resolver aquela dor que a pessoa está tendo, aquele problema, aquela questão. Então, eu acho que quando a gente fala da advocacia voltada tanto para startup quanto para empresa, a gente tem que olhar também a parte humana e também entender que você vai aprender com aquilo. Então, eu normalmente eu sou muito assim, eu me jogo mesmo, eu gosto de entender, eu gosto de conversar, tem advogado que gosta mais de WhatsApp, né? Tem essa distância. Eu não, eu prefiro reunião, eu gosto de bate-papo, eu gosto disso aqui, sabe? Uhum. Não, muito legal. O brasileiro, eu também empreendi, né? Então eu vi muito essa parte de que a gente talvez vai muito ali pela emoção, a gente tem muito as nossas pesquisas, né? Assim, o embasamento que a gente tem, talvez, para abrir um negócio é muito baseado pela fé. Né? Então a gente às vezes não pesquisa leis e lei está muito distante da maioria, mas é algo que a gente tem que desmistificar. Para ter um crescimento saudável de um negócio, a gente tem que ter uma base sólida. Então aí que entra o direito. Você acredita que uma consultoria jurídica, a gente pesquisar sobre leis, a gente precisa fazer isso antes de abrir um negócio, já tem que estar ali no business plan, ou a gente vai ali lidando aos poucos? Como que a gente já implementa o direito para ter uma base forte e crescer de forma sustentável e não ter nenhum susto depois que cresce, né? Uhum. Isso que você falou é muito legal, essa pergunta ela é muito pertinente. E eu sou um tipo de pessoa que, quando normalmente eu lido com empreendedores e principalmente quando eles são meus mentorados, que eu falo que são os meus mentorados de coração, eu não consigo passar qualquer tipo de informação se eu não der uma tarefa. Se a pessoa ela não consegue ter um mínimo de conhecimento daquilo que eu, por mais básico que eu esteja falando, né, para ela entender, para ela ter um certo conhecimento daquilo e depois a gente ir aprofundando, eu vou ficar falando juridiquês na cabeça dela e eu odeio isso. Odeio. Vossa Excelência, pela ordem, eu odeio isso. Assim, eu respeito quem usa, quem gosta de usar, mas eu não sou dessa linha. Então, eu acho muito importante, em tudo que eu passei na minha vida, eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito
metódica em certas coisas. Então, eu preciso de tarefas para poder executar algo muito bem. E eu vi nessa minha caminhada aí, nesse longo do tempo aí que eu tô fazendo mentoria, que eu tô assessorando empresas, startups, eu vi que as pessoas aderem muito mais quando elas recebem alguma tarefa. Elas são incentivadas de alguma forma. Então, eu acredito fielmente que a pessoa ela precisa ter um conhecimento básico para ela entender o mínimo que eu estou falando e ela também saber que eu sei o que eu estou dizendo. E aí eu acho que vem a base da confiança também, que na minha área ela também é muito necessária. Você precisa confiar no que eu estou falando, precisa confiar em mim, porque às vezes as pessoas vêm até mim nem sabem quem eu sou. E é normal. É muito grande o nosso país. Então, assim, se você consegue dar esse gostinho de conhecimento, a pessoa ela se sente bem escutando aquilo, não é um ruído totalmente assim no ouvido que ela está ouvindo, né? De escutando, tentando ensinar ou aprender. E aí ela consegue mesmo assimilar tudo aquilo que eu tô falando. Então, eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar nessa linha. Perfeito. E entra muito naquela estatística também do Sebrae, né? Que as empresas ali, mais de 50%, 60% quebram no primeiro ano, justamente por essa falta aí de vontade, até de cultura mesmo do brasileiro, de não pesquisar a parte de leis e mais para frente, quanto mais quanto maior fica aquela empresa, talvez mais problemas venham, né? Vai sendo empurrados. Então, por isso que faz todo sentido. Hoje já tem uma visão totalmente ampla, depois das mentorias, eu vi como que o direito ele impacta, né, no crescimento sustentável. E é realmente isso que eu queria passar para vocês. Uma pergunta boba, Priscila. A gente tem pessoas de todos os níveis, eu também tinha muita dúvida sobre isso. Qual que é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? Uhum. Vamos lá. Startup nada mais também é uma empresa, né? Só que ela está muito ligada ao risco do negócio e ela é um modelo de negócio que ele trabalha com a tecnologia, inovação, mas ele tem um negócio que ele é repetitível, aquele modelo, e também ele é inovador, disruptivo também, dependendo do tipo de ideia que você tenha, e escalável. Então, startup, ela está envolta no risco e ela tem como premissa básica, normalmente, quando um empreendedor ele tem uma ideia, ele quer escalar. Empresa tradicional, ela pode ter tecnologia, inovação, mas às vezes ela não está ligada e muitas das vezes ela não quer esse risco e ela às vezes ela também não quer escalar. Ela chega num platô e ela se mantém. A startup não. Quando você escala, você dependendo do tipo de solução que você tem, você vai fundir, você vai incorporar, que é o famoso M&A que a gente fala, né? Que é fusões e aquisições. Então você tem essa venda. Então, para as pessoas entenderem, startup é isso. Empresa tradicional, ela é mais o básico, é a padaria ali, mas ela também tem uma tecnologia. E algumas pessoas, elas confundem, elas acham que empresa tradicional, ela não pode ter tecnologia. Pelo contrário, hoje eu acho que tudo está envolto da tecnologia. Praticamente, pelo menos nas grandes cidades, né, nos grandes polos empresariais, né? A gente tem algumas regiões realmente do Brasil que ainda não tem essa acessibilidade. Mas é basicamente isso. Ainda mais agora na época da inteligência artificial, né? Porque agora a gente vai ver ali 50 anos em 5, né? Tem todos os estudos da quarta revolução, então acho que faz muito sentido. A startup, ela precisa ter um aplicativo? Não necessariamente. Não necessariamente, mas normalmente ela tem uma plataforma, Sim. porque você precisa escrever um protótipo para isso. Então você tem que se basear em algum meio tecnológico para você fazer a sua startup rodar. Então normalmente são plataformas. Tem aplicativos e aí tem os dois também, que podem coexistir naturalmente, e a gente tem vários casos no Brasil, fora também, mas pelo menos a plataforma ela tem que existir porque como você está muito ligado ao universo digital e a startup ela está muito dinâmica, ela é sempre inovadora, você precisa estar naquele público que não está tão perto de você. Então, um caminho mais fácil, digamos assim, é você criar uma plataforma. Não que Sim. desenvolver uma plataforma seja fácil, muito menos um aplicativo. Mas normalmente as pessoas vão
por esse caminho da plataforma. E aí entra uma outra dúvida. Eu sou empreendedora, eu quero ter uma ideia, eu quero abrir uma startup. Como que a pessoa pode começar? Eu acho que ela tem que colocar no papel a Sim. ideia dela. Ela tem que ver se aquela ideia... Porque, assim, até criança tem ideia, né? Eu sempre brinco com isso, né? Porque eu tenho sobrinhos, eu sei como é que é. Cada ideia que até eu fico espantada, que eu falo, não é possível, tem algum chip aqui dentro que eu não tô conseguindo identificar. Gerações em forte. É verdade. Então, eu acho que a primeira coisa é você pegar essa ideia e você colocar no papel e ver se ela faz sentido com aquela ideia que você está escrevendo. A partir do momento que você coloca isso num papel, às vezes você vai virar e vai falar: Nossa, tô viajando, não tem nada a ver isso. Isso aqui pode se. A gente pode enquadrar numa empresa tradicional, enfim, numa lojinha, enfim, depende, né? Mas eu acho que essa parte de escrever, você estudar, você começar a desenhar essa ideia como se fosse algo comercial, você ver se realmente se encaixa no universo da startup, ver se realmente o que você vai precisar para poder fazer essa ideia ser um pouco viável, isso tudo a gente fala que é protótipo. Então você começa aí nesse construir esse corpo dessa ideia para ver se realmente essa ideia você vai conseguir ir para frente. E é normal também às vezes você ter uma ideia muito boa. E aí eu bato muito nessa tecla, eu falo com todo mundo. Quando você tem uma ideia para uma startup, o ideal é que você se apaixone pelo problema que você quer resolver, Perfeito. não pela ideia. Porque quando você fica muito focado na ideia, é a mesma coisa de você estar focado na solução. E às vezes aquela solução, ela vai ter que dar uma pivotada, ou talvez, o que é pivotar, né? É você literalmente pegar o seu foguetinho ali que estava indo para frente e dar uns passinhos para trás para ele depois continuar caminhando direitinho. Então, eu acho que quando você foca muito no problema que você está querendo resolver, você está já no bom caminho, assim, digamos, para quem está começando. E aí, depois dessa fase, até mesmo nessa fase de ideação ali, existem vários sistemas, várias políticas, né, vários incentivos para ajudar, e a Priscila falou várias ideias ali pra gente, o próprio Sebrae, você é mentora, né, então Sim. depois se você quiser dar umas dicas para as pessoas, assim, eu tenho uma ideia, tenho uma startup, e aí como é que eu posso fazer para acelerar essa startup, então acho legal. Mas eu também tenho uma outra dúvida, aproveitando que a Priscila tá aqui, tem que perguntar. Das mentorias, do que você vive ali do cotidiano de empresas, de empreendedores, quais os erros que você mais, assim, se você vê frequentemente, assim, o que você pode dar de dica? Ó, isso aqui, gente, por favor, né? Quais os erros mais comuns de pessoas que querem começar uma startup ou de empreendedores, né, pequenas empresas? Uma dica eu já dei antes, né? Sim. E eu nem sabia, né, que você ia perguntar isso logo depois, mas assim, primeiramente, se apaixone pelo problema. Quando você consegue colocar no papel toda a sua ideia, toda a sua problemática que você conseguiu visualizar dentro da sociedade, que é uma coisa que o ser humano adora ter, é problema, né? Então, assim, tenha ideias para isso, para resolver isso. Depois de você colocar isso num papel, é muito importante você validar aquilo que você teve como insight, como ideia, enfim, porque eu, Priscila, posso achar que aquele problema ele vai funcionar para várias pessoas e às vezes eu olho para o mercado, faço essa validação que nada mais é o quê? Você pesquisar, você investigar quem é que está ao seu redor, você fazer entrevistas, fazer formulários e mesmo seja por reunião, seja batendo na porta das pessoas, para ver se realmente se encaixa. Por quê? No mercado existem vários fomentos. Antigamente a gente tinha a ideia de que, vou construir uma startup porque eu quero pegar um investidor, quero fazer minha solução crescer, e aí automaticamente essa solução crescendo, eu vendo, fico rico, vou lá para fora tomar o meu Prosecco. É isso. Ótimo, maravilhoso. Mas na verdade, hoje a gente tem outros incentivos. Você mesmo já adiantou um pouquinho. Então, acho que o erro mais comum é as pessoas se adiantarem também quando criam uma ideia, uma solução para um determinado problema.
A pessoa, ela acabou de ter ideia, ela já está pensando nessa questão do investimento, participar de algum programa de televisão que seja focado nisso. E na verdade, não. Às vezes você ter o seu cliente ali próximo de você, ele é o melhor investidor para a sua solução, para a sua startup. Então, eu acho que além da questão jurídica, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu falei também muito com vocês, né? Se reúnam, estudem, conversem, debatam. Porque nesse primeiro momento, quando tem a ideia, todo mundo é amigo, todo mundo está É querendo se verdade. envolver, todo mundo está proativo. Se o negócio começa a demorar a validar, a você ter um produto ali viável para você colocar no mercado, você normalmente vai ter algumas pessoas que vão desistir nesse meio do caminho ou vão ficar desmotivadas. Então é importante também você ter aquele sócio, aquela pessoa do seu lado, que você tenha essa transparência que, acima de tudo, você possa demitir em algum momento. E isso dá brecha também para ter muitos problemas em relação à sociedade como um todo. Então, eu acho que também esse é um erro muito comum. As pessoas não conversarem, não dialogarem e não serem transparentes realmente. Olha, eu estou aqui, mas eu só vou trabalhar 4 horas em um dia da semana. Ah, tá bom. Então você vai ter menos participação. Ah, não, ó, conheci uma pessoa muito legal, pô, senta, conversa e também faça uma proteção nesse sentido desse relacionamento também entre os sócios. Então, eu acho que a ideia do se apaixone pelo problema, faça toda essa validação dessa ideia e converse com os seus sócios, né? Com outros colegas que vão ajudar nesse início, eu acho que são os erros mais cruciais, assim. Porque operação, cliente, isso aí vai vir um pouquinho depois. Mas o principal mesmo são esses nesse início. E o cliente, ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Ali de insights para você. Então, às vezes você pensa numa coisa e vai para totalmente outro lado ou uma outra solução. Vão surgindo as oportunidades a partir do momento que você para escutar o seu cliente, que é a principal pessoa que você tem que escutar. E às vezes a gente não tem esse insight, né? Eu tenho uma ideia, vou lançar e aí depois eu vou ver se vai pegar. Então, acho que tem muito isso também no empreendedor brasileiro. A gente tem muito esse ímpeto, né? Essa ânsia, eu quero fazer, mas a gente esquece de todos esses passos, e então faz todo sentido. E um outro assunto que você é especialista, então vou aproveitar, porque esse podcast é super rico em assuntos que a gente nunca falou, que é compliance. Uhum. O compliance, primeiro eu queria só que você explicasse assim brevemente o que é, porque existem pessoas que não sabem, eu também fiquei sabendo há pouco tempo, né? É algo. Não sei, assim, é uma coisa um pouco mais voltada para o jurídico ou para grandes empresas. Eu tive contato com compliance quando eu trabalhei numa multinacional, antes disso eu não sabia. Aí depois também eu vi que é algo comum nas empresas, aí eu entendi, que até então eu não tinha esse olhar, né? Uhum. Então, o que é? E o compliance, ele é para grandes empresas, como startup, enquanto empreendedor. Eu posso ter um compliance? Como que funciona? O compliance ele é um conjunto de pilares ali que você tem, né? Que vai desde o que a gente chama de due diligence, né? Que é essa certificação de que quais são os riscos, né? O que a gente precisa melhorar ali dentro da empresa ou da startup, até a auditoria, onde você mesmo vai lá e você faz todo aquele pente fino presencialmente, enfim. A gente tem outros modos de também, por exemplo, se ter uma questão muito grave, criminal ali, você ter um canal de denúncia, você ter um suporte ali para você também resolver essa questão. Então eu digo que o compliance ele é uma grande fatia, uma grande pizza que ele é fatiado em vários setores ali, onde a gente tenta mapear todos os riscos inerentes àquela empresa, àquela startup, e a gente vai vendo quais são os riscos mais graves,
médios e mais leves, e aí a gente vai traçando estratégias para a gente conseguir resolver e minimizar esses riscos da empresa ou das startups. Então, compliance de uma forma bem formal, bem didática, ele é isso, ele é como se fosse uma grande pizza e a gente vai fatiando ele em várias áreas que a gente precisa, né? Por exemplo, desenvolver código de conduta, código de ética, políticas dentro da empresa, além das outras coisas que eu já meio que pontuei aqui. E ele visa exatamente isso, melhorar toda a performance da empresa dentro do mercado de trabalho e também melhorar, inclusive, o posicionamento dessa empresa, dessa startup no mercado. Porque quando você não tem um compliance, você acaba também se queimando no mercado. Então, você retira um pouco a autoridade dessa empresa. E a gente tem vários casos aí que o compliance ele era bem deficitário e acabou manchando o nome da empresa no mercado, e era uma empresa que era muito grande, o Carrefour, por exemplo, né? Ele é um case que o compliance realmente ele não funcionou em vários aspectos e acabou manchando um pouco a empresa no mercado. E a reputação é uma coisa tão difícil, nessa batalha tantos anos para vir ali alguma coisinha, então é justamente para a gente poder se blindar, né, dessas situações. E o compliance, ele é a empresa que faz, de acordo com a minha vivência, com os meus desafios, eu tenho um compliance. É diferente para cada empresa. Exatamente. E aí, entrando um pouco na outra pergunta que você me falou, eu acho que quando a startup ela já tem uma operação estável, digamos assim, ela já tem uma carteira de cliente bom, ela já está faturando e tal. Isso não quer dizer que estável internamente. Para o mercado, ela já tem uma valorização boa e aí ela está querendo tracionar, né, puxar mais investimento, ou às vezes ela está tracionando para poder realmente ela escalar, ela chegar naquele ponto que ela, agora sim, agora eu tô unicórnio, camelo, o zoológico inteiro, então agora eu vou vender. Eu acho que para startup é esse momento, e empresa realmente é quando você já está médio para grande já o suficiente para você ter um compliance, porque é um tipo de trabalho que, financeiramente falando, as pequenas e microempresas elas não conseguem suportar ainda e também nem tem a necessidade, porque assim, eu poderia aqui virar e falar assim, todas as empresas precisam. Às vezes uma due diligence ali, um treinamento, uma orientação para aquele micro ou pequeno empresário, você já consegue estancar algum risco, algum problema que ele vai ter. Então, o compliance não, já é uma coisa mais robusta, porque o compliance ele só não pega a parte jurídica. Ele pega também a parte financeira, de software, dependendo da startup. É importante, porque às vezes você desenvolveu um código, por exemplo, um código-fonte, né? Algo muito inovador. E você não consegue, por exemplo, fazer o registro desse software e você está operando plenamente no mercado, e aí você, por exemplo, tem um problema com um sócio e aquele sócio quer pegar esse código-fonte. Aí pronto, aí o compliance tem que vir ali para poder minimizar aquele risco, aquela situação, tentar auxiliar numa possível negociação, ou a pessoa acha que aquele desenvolvedor teve um código-fonte, disponibilizou um código-fonte inovador, super novo e às vezes é cópia de algum que já existe. Aí olha o problema, entendeu? Então eu acho que para as médias e grandes empresas e também para a startup que ela já está operando, tracionando ou até escalando, é o momento ideal. Sim, e enquanto empreendedores, né, pessoas menores, a gente pode falar muito dessas boas práticas, que é, por exemplo, a questão da marca, de registrar, que são coisas que estão ao nosso alcance, que muitas vezes a gente não faz, tem um código ali de conduta manual, que seja, né? O que você acha que seria interessante como boas práticas? Olha, eu acho que no início, muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? Preciso registrar a minha marca? Eu vou falar para você que sim, é necessário porque a marca ela vira um ativo na empresa. Ela tem um valor ali significativo. E se você for por aquele entendimento de que a marca ela vai crescer, ela vai incorporar muito mais um valor ali para poder ela ter essa autoridade, né, essa referência no mercado,
Então, não é só bem dinheiro. A marca também ela vai pesar na hora de você fazer lá o valor que você quer mostrar para um investidor ou talvez por uma outra empresa ou startup que está querendo te comprar. Então, eu acho que o início, se você tiver esse cuidado do registro da marca, é muito importante. Você ter esse cuidado também de ver se aquele software ele já está usando algo que já tem no mercado ou não, se não tem que fazer o registro do software. Então, o NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, industrial, desculpa, ele tá ligado muito a essa parte da marca, patente, e isso é muito comum as pessoas não darem um certo valor para esse tipo de condição, de registro, né? Então, acho que se você está começando, você tem que ter essa marca registrada, você tem que ter esse cuidado, você tem que ver se você vai mexer com alguma patente, você também, e patente para registrar, né? Ela tem uma complexidade ali um pouco, digamos, chata, porque você tem que escrever todo aquele projeto, mostrar para ele NPI que ou o processo é inovador ou aquele produto é inovador, porque senão ele barra, ele não aceita. Então, Que é algo seu, né? Você criou ali, não tem não plágio. tem. É diferente, por exemplo, eu criei uma obra. Aí já é direito autoral, é diferente. Tem que ter uma aplicação comercial para você ter esse registro no INPI. Então, acho que esse cuidado, tanto quando você está fazendo, por exemplo, um rebrand da sua marca, né, um reposicionamento da sua marca no mercado, e você fazer qualquer tipo de atualização, é importante você também registrar isso, você ter esse cuidado. Então, acho que toda a propriedade intelectual desenvolvida dentro da startup, ela é muito válida quando ela tem esse viés também de proteção, de registro, de cuidado. Então, não é só para quem está lá na frente, porque ali é o nome do seu negócio que você está levando. Se você não se protege, pode vir alguém aí e pegar isso, o seu nome, o seu logo e causar uma confusão nos consumidores, isso te dá uma dor de cabeça e você tem que fazer tudo de novo e às vezes está rodando um produto no mercado. E a gente já teve vários cases nesse sentido, né? Nossa. Inclusive, já estou, né, registrando a minha marca, o podcast Acende a Luz. Por favor, viu? Porque a gente pensa em criar empresas, em criar negócio para crescer. Exatamente. Então, pensando lá na frente, é algo que vai te dar uma segurança, né? De ter ali a sua marca registrada. Então, acho que sempre ter esse olhar, né? O que eu posso fazer agora para mitigar algum risco, algum problema, porque eu quero crescer e quanto maior, né, mais chances aí de dar algum problema, então já vamos tentar reduzir ao máximo. Certíssima. E Priscila, como que você vê hoje, você enxerga, você que já ajudou tantas empresas, tantos empreendedores, startups, como que o direito pode ajudar nesse crescimento sustentável? Eu acho que o direito ele pode vir como um grande aliado e não como um grande prejuízo. Porque se você desde o início você consegue ter um conhecimento, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar uma assessoria, né, uma empresa ou um próprio advogado, se você busca conhecimento de ter uma boa relação com os seus sócios, como que você se comporta em questões de editais de fomento, por exemplo? Como você pode se organizar nesse sentido? Como você se comporta quando você vai negociar ali com o investidor? Como você faz para poder contratar aquela pessoa que você acha super interessante para sua startup? Qual o melhor contrato? Relacionamento com o seu cliente, fornecedor, você ter uma segurança ali, porque quando alguém vai comprar algo de você, seja isso um produto ou um serviço, tem muito da empolgação também da pessoa e às vezes você não sabe quem está do outro lado, pode ser uma pessoa mal intencionada. E a gente tem uma lei que ela vai muito a favor do consumidor. Então, se, por exemplo, o seu negócio é online, você tem que esperar 7 dias para ver se essa pessoa ela vai querer mesmo ou não ficar com o seu produto ou ficar com o seu serviço. Caso ela se arrependa, ela tem 7 dias e você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, esse relacionamento com os clientes, com seus fornecedores, ele é primordial, mas também ter um documento ali resguardando tudo.
além da marca, você está adequado também à LGPD, você minimizar os riscos através de treinamentos, conhecimentos. Então, acho que você tendo uma vontade de ter um conhecimento básico e permear todas essas fases, né, de todas essas relações que existem dentro de uma startup, isso faz com que ela seja sustentável. Não é só ISG, né, que o pessoal fala aí. Eu acho que já começa de dentro. Essa questão de você querer ter uma empresa saudável, uma empresa sustentável. Então você tem que ter uma identidade visual legal, você tem que ver se aquele logo ele é disponível no mercado ou não, porque podem ter outras empresas que usam o mesmo desenho do seu logo. E aí? Você não sabe. Você acha, ah, não, vou botar ele no Canva, vou fazer rapidinho. E às vezes você não empreendedor. consegue registrar, porque isso pode também ocasionar uma confusão, né, para os consumidores, para os clientes, para qualquer tipo de usuário que você precisa para poder fazer com que essa relação ela também seja boa, agradável. Então, acho que você tendo esse cuidado prévio, acho que você consegue ter essa relação sustentável. E o direito, ele vem exatamente nesse caminho que eu disse para você. Não tem como fugir, assim. Sim, uma hora, gente, a conta chega, né? Então já começa para não ter nenhum risco. LGPD. Você citou, e é muito importante, né? A gente viu aí ao longo dos últimos anos ficando cada vez mais forte a questão da proteção dos dados. E o que a gente pode fazer para seguir a LGPD enquanto empreendedores, né? Startups? A LGPD, algumas pessoas até se enganam e acham que a LGPD ela é lei morta, mas na verdade não. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela está fiscalizando mesmo, está aplicando multa nas grandes empresas. O mínimo que você tem que ter de conhecimento é que os dados que você está colhendo, né, seja identidade, CPF, e-mail, isso é inerente a uma pessoa. E é como direito de imagem, direito de voz, você precisa ter autorização para poder você pegar isso, né? E tinha muitas empresas, grandes empresas, que estavam pegando os dados dos seus consumidores e estavam vendendo para outras empresas. E a pessoa, às vezes, era importunada com uma ligação de uma empresa que ela nem tinha nenhum tipo de vínculo contratual. Então, a LGPD ela veio para resguardar, igual o projeto de lei da inteligência artificial. Porque você consegue minimizar qualquer tipo de problema com criminalização através de raça, cor, sexo, ideologia. E infelizmente a gente está vivendo num mundo que a gente precisa ter isso. Porque as pessoas não estão se respeitando, não estão tendo diálogo, e para isso vem a lei, vem o direito, vem a justiça, vem a parte chata. Então é como se fosse uma mãe que está ali falando: olha, não pode, pode. Então, quando a gente fala da LGPD, é esse cuidado. Então, a gente trabalha com dois conceitos: dados pessoais, que são esses que eu disse anteriormente, né? CPF, RG, e-mail, é aquilo que você identifica a pessoa, ou pode identificar, e são dados mais tranquilos, assim, para você estar manipulando ali dentro da sua empresa. E aí vem a parte mais criteriosa da lei, que são os dados sensíveis, que é aquilo que tudo pode levar para esse viés da descriminalização, de qualquer conduta que vá levar para algum crime, né? Então, por exemplo, ideologia, raça, cor, gênero. Então, isso tudo a LGPD ela vem para falar: olha, você pode colher os dados, desde que em algumas situações também tem a exceção, a regra, mas você precisa do consentimento, da autorização dessa pessoa para você poder pegar esses dados e você utilizar dentro da sua empresa. Então a LGPD ela nada mais é do que isso. É essa regulamentação em relação aos dados dos usuários. E a LGPD ela é um calcanhar para a startup, porque o pessoal utiliza muito dado, né? Para plataforma, para aplicativo, e aí precisa de documentos. Política de privacidade, termo de uso, enfim, são questões que você precisa ter ali, pelo menos você ter aquilo dentro da sua plataforma, do seu aplicativo e dizer para a LGPD: olha, eu tô
dá pra fazer, né? caminhando, Dá pra fazer de forma certa, pra não ter problema, né? Exatamente. E que lei que é essa da inteligência artificial, Priscila? Não estou sabendo de nada. Dá essa Não? spoiler pra Como gente. assim? Não tô sabendo. Eu pesquiso bastante, assim, eu vi que tem em outros países, tá regulamentando, mas não vi nada de concreto. Então, a gente tem um projeto de lei que foi aprovado, acho que ontem, Meu Deus, notícia no quentíssima. no Senado, no dia 10 de dezembro, foi aprovado no Senado esse projeto de lei da inteligência artificial. E ele se baseou exatamente nessas leis lá do exterior, porque ele vem também nesse caminho de também colocar a IA como uma solução, mas que não pode infringir a sua honra, a sua imagem, a sua dignidade. Ela tem que vir como uma ferramenta, um aliado, como o celular, né? Então, por ela às vezes ela ser treinada, ela ser condicionada a fazer algumas questões que antigamente a gente não conseguia, precisava muito do ser humano, às vezes, ou até não era viável isso, aí ela vem como uma complementação de ferramenta para qualquer tipo de trabalho que você vai executar. Mas ela também tem que respeitar todas essas condições fundamentais do ser humano. Então, esse projeto de lei ele vem exatamente para regular e dizer, olha, não vai querer pegar a IA e trabalhar com ela para qualquer coisa. Não é assim que a banda toca. Então, na Dark Web também Meu Deus. não vai poder usar para esses fins. Dá para usar? É um aliado? Veio para ficar? Tanto que a gente sabe que pela história, você conhecedora de inteligência artificial, ela não surgiu agora. Ela teve esse boom, mas a IA ela já está presente na vida da gente há bons anos atrás. Só que precisa dessa regulamentação, porque tudo que é novo, e o ser humano, ele usa tanto para o bem quanto para o mal, a gente também precisa ter essa regulamentação. Então, ela vem um pouco na pegada dessa questão da LGPD de querer proteger todos os usuários, os seres humanos que utilizam IA, e hoje todo mundo tem a IA acoplada a qualquer tipo de aplicativo, né? Seja o WhatsApp, o Google agora acabou de também colocar a IA dele. Então, às vezes você não pergunta nada, ela já se mete no assunto. Então, é uma coisa que precisa de limites. Então, tá vindo exatamente para regular todas essas questões aí que são essenciais e eu acho que são fundamentais realmente. Nossa, perfeito. Eu acho que com certeza é muito válido. Já, né, como foi muito rápido, acho que não deu pra acompanhar, porque já tinha que ter, né? Mas agora também, tá? Acho que super no time. E porque a gente vê muito essa questão, né, de ter fácil acesso de clonar uma voz, criar um avatar. Então, é o que você falou, a gente pode usar para coisas maravilhosas, para construir empresa, para fazer coisas incríveis, mas também a criatividade do ser humano é muito grande. Eu acho também que vai muito do nosso discernimento, né? Ter discernimento digital, Com porque certeza. agora tá vindo a lei, graças a Deus, não estava sabendo, acho que vale muito isso. E em treinamentos, cursos, algumas coisas que eu fiz, que eu ministrei, as pessoas perguntam isso. Falei, gente, ainda não estou sabendo. Agora a notícia é quentíssima, é muito bom saber, vou acompanhar mais, porque realmente é muito necessário, né? Sim, sim, com certeza. E tudo que a gente fala sobre relacionamento humano, infelizmente a gente tem que ter ali o direito batendo na porta para poder ter exatamente essa solidez nos relacionamentos. Você precisa realmente ter uma base para falar assim, olha, infelizmente você pode ir até aqui, daqui para trás não pode. Se você for mais um pouquinho, vai ter consequência. E para tudo. Eu acho que essa base, essa solidez, você tem que ter até com seu amigo, né? Sim. Então, quando a gente fala de ser humano, não tem como. Infelizmente, foi o que a gente falou aqui. É tanto pro bem quanto pro mal. E é consequência. Eu acho que todo projeto de lei, toda lei que vem surgindo, às vezes demora um pouquinho para alguns assuntos, outros realmente não tem como, tem que ser muito latente, mas ele vem exatamente para poder dar essa segurança de tipo, ok, agora eu posso usar o meu chatbot, né, a inteligência artificial para atender o meu cliente e eu treinar ela o suficiente para ela ser cordial, gentil, porque você tem alguns atendimentos que você nem sabe se você realmente está falando com uma IA ou com uma pessoa, mas que ela possa ser pelo menos uma ferramenta estável para você.
e não xingar, por exemplo, um cliente, né, dar algum bug lá ou falar qualquer coisa e, enfim, o pessoal, acho que recentemente ou eu fui impactada por esses vídeos agora, né, enfim, mas eu já não sei quanto tempo tá rolando na internet, a Alexa, ela dando umas respostas atravessadas e assim, você fala, gente, é inteligência artificial ali, né? Então, ela dando aquelas respostas, o pessoal levou na esportiva, mas poderia dar um problema nesse tipo de produto e serviço, entendeu? Sim, é tudo com limite, tudo com bom senso, né, com equilíbrio. É isso, acho que o direito é realmente super necessário em tudo na nossa vida, para justamente, né, se não tem, a gente tem leis ali para poder regir e tudo mais. No início eu te perguntei, acabou que a gente não chegou a falar dessa parte de como que as pessoas podem usar esses benefícios de startup, de mentoria, de assessoria. Vamos lá. No mercado, pelo menos aqui de São Paulo, né, eu tenho atuação no Brasil inteiro, e agora também em janeiro eu vou estar condicionando a ir para esse lado mais empreendedora realmente, porque eu estou abrindo a minha empresa, né? A gente vai ser Legal. uma assessoria criativa e jurídica. E então, por favor, sigam lá nas páginas, nas redes sociais, que em janeiro a gente vai vir aí com tudo. Mas existem vários programas, várias incubadoras, vários hubs, vários projetos que eles dão a oportunidade de você ou ter um fomento público, e aí você tem o Sebrae como um grande aliado, ele tem vários programas, né? Tem o PIP, tem o START, tem os parques, que você tem essa oportunidade de saber exatamente como você desenha uma startup, ou você ter um primeiro contato de conhecimento sobre o que é isso, que raio de bicho é esse, que as pessoas não sabem muito bem o que se trata. E dentro desses programas, dessas iniciativas, tem a ABS Startups também, tem o Inovativa também, que eles têm programas de mentorias com especialistas de várias áreas, não só jurídico, marketing, vendas, negócios, financeiro. Então, eles dão esse suporte, além de pegar o seu projeto, a sua ideia e falarem: olha, esse é o caminho, desenvolva. Eu tenho como parceiro, por exemplo, o Parque Tecnológico de São José, que eles têm uma incubadora lá, que é o Nexus, e eles têm um programa também, que eles vão passando por cada fase, vão graduando as startups, só que eles estão mais voltados para o Vale, né? Aqui a gente tem o Sebrae, tem todas essas que eu disse, e pelo Brasil a gente tem várias, né? Do Rio também a gente tem o Sebrae, que é muito forte, eu vim de lá, né? Mas eles fazem exatamente isso, eles lançam programas e dependendo do edital, inclusive a gente tem uma tendência agora das grandes corporates, elas lançarem desafios, porque elas também precisam dessa tecnologia para elas, né? Então elas lançam desafios, dão fomento, dão incentivo. Às vezes você também pode rodar um pocket, né? Ou um projeto piloto, na verdade. Um pocket é mais para investimento. É um projeto de piloto dentro dessas corporates também, que você consegue desenvolver a sua solução dentro de toda aquela estrutura. Então são vários caminhos que, inclusive, a gente conversou muito sobre eles. E depende muito da atividade que você quer exercer, você quer desenvolver. Porque aí tem mercado para tudo, tem incentivo para tudo. Por isso que eu falo, hoje, o maior erro das pessoas é acharem que a única solução de você ter um investimento é você ir e oferecer uma participação para o investidor. Então, hoje está valendo muito mais a pena e podem ter pessoas que discordam, mas eu acho que é um caminho mais justo, porque você não precisa dar cota societária para poder participar desses programas. Às vezes são incentivos ou até leis também. A gente tem lei do bem, que as startups elas podem ser contratadas por grandes corporações, e se você é da pesquisa e desenvolvimento, você consegue também ter esse benefício fiscal, por exemplo, para a grande corporação, e a startup ela ser contratada e ela desenvolver essa parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem a Lei Rouanet também, para a parte de
cultura, essa parte mais voltada para o artístico. Então, são vários caminhos que você pode estar indo e você pode estar se beneficiando e que as pessoas não têm conhecimento realmente. Elas acham que não, é só o tradicional ali, investidor, pronto, acabou, e você tem essas oportunidades. Sim, conhecimento é poder, de fato, né. A gente tá chegando no final do nosso podcast, É. mas antes tem alguns recados, algumas coisas. Você falou da sua consultoria que vai começar no ano que vem, mas fala um pouco mais pra gente, como é que vai ser? Então, eu tive uma questão, profissional que eu me vi no final desse ano, assim, um pouco indecisa, se realmente como eu estava atuando no mercado estava me fazendo bem, se era isso realmente que eu queria. E aí eu tive incentivos de várias frentes, assim, pessoais, que falaram: "Cara, vai, abre o seu CNPJ". Meu maior sonho era ter um CNPJ. Até minha mãe, ela teve um CNPJ primeiro que eu. E aí eu abri o CNPJ, e aí agora eu estou fazendo a modulação, né, fazendo um belo trabalho de casa que eu tanto falo para o pessoal, estou fazendo internamente, estou desenhando o modelo de negócio e a gente vai ser uma assessoria criativa e jurídica. Criativa no sentido de posicionamento da marca mesmo, se você está no início, né, de todo um brand, toda uma identidade visual, toda uma preocupação em relação ao que você está querendo registrar, se é viável, se não é, desde o logo até o nome. E aí vem toda a parte jurídica para que você tenha um treinamento ali, para você saber o que que você está aplicando dentro da sua empresa, da sua startup, ver se aquele documento, aquilo que você precisa realmente é aquele documento que as pessoas vêm e falam assim: "Ah, eu preciso de um acordo de sócios". Aí eu viro e falo: "Tá, mas você está querendo resolver o quê?". Porque, às vezes, o acordo de sócios ele não é para aquele momento que você está. Tem certeza que não, tem outro caminho? Ou então a pessoa me dá uma informação, eu falo: "Não, não é esse documento que você precisa". Então a gente tem a tendência de jogar documentos e as pessoas ficarem olhando aquele papel, aquele documento, aquele arquivo e falam: "Como é que eu aplico isso?". Então a gente está indo muito nessa linha de educar mesmo. E a gente quer ter um pouco de um papel social também, e aí dependendo de como a empresa vai se comportar nesse ano de 2025, a gente quer pegar um projeto ali e fazer tanto, de forma gratuita, né, e aí no meu caso pro bono e do meu sócio, né, fazer toda a identidade visual, fazer esse brand e também fazer essa reformulação jurídica ou a estruturação jurídica que a pessoa precisa. E fora outros produtos que a gente está querendo, lançar, né, mas é mais ou menos nessa pegada, fazer todo esse cuidado com o posicionamento da marca também dessa parte publicitária também, de assessoria, de texto legal que a pessoa precise. Então, a gente viu que no mercado tem essa carência e eu sou apaixonada por esse lado também do publicitário, enfim, da comunicação. E aí juntamos eu e meu sócio, para unirmos forças nesses 2 lados aí que a gente falou assim: "Ué, não tem impedimento, por que que a gente não se conecta, a gente não faz uma coisa juntos e aí a gente vai ajudar cada vez mais pessoas, mas eu não quero só ir para o lado profissional, eu também quero ter um viés social aí para ajudar cada vez mais". Que legal, Priscila, parabéns pelo trabalho. A gente vê que Obrigada. você fala com muito brilho no olho, assim, você gosta realmente de tudo que você faz e você impacta muitas vidas, muitos negócios. Muito feliz mesmo de Ah, você estar aqui. Então, a gente viu as possibilidades, as redes sociais da Priscila tá aqui embaixo, também a consultoria tá aqui embaixo, todos os dados que vocês precisam para entrar em contato. Não perca essa oportunidade de falar com ela, ela é incrível. Mas deixa sua mensagem final para o pessoal, o que que você tem aí a dizer para quem quer começar, quem quer criar uma startup, começar um negócio de maneira sustentável. vamos lá. Eu acho que o primordial é você não ter medo, você realmente você tentar. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, se você vai ter desafios, se você vai se estressar, isso é consequência. Eu acho que se você acredita em algo, você vê sentido nisso, vá, faça, porque as questões jurídicas, as questões de marketing, de venda, elas são só complemento. Eu acho que se você
tem essa visão de querer resolver um problema, uma dor do mercado, vá, se joga, não tenha medo, o dinheiro ele acaba vindo assim quando você menos esperar. E se você não tiver aquele dinheiro na hora, você pesquisa, estude, se informe, porque tudo a gente consegue dar um jeito. Então, eu acho que com essa experiência que eu tive agora de final de ano e também querendo incentivar mais as pessoas a se jogarem no empreendedorismo, é esse recado. E não achem que o jurídico é um inimigo, ele é um grande aliado quando você tem uma empresa, uma assessoria, uma consultoria boa do seu lado e acaba dando tudo certo. Perfeito. Então, para finalizar, inovar é muito importante, mas inovar de maneira correta, inovar com tudo isso que a gente falou, né, com segurança, é o que vai fazer o seu negócio prosperar. Então, invista de maneira inteligente, busque conhecimento, busque parceiros, busque pessoas que oscila. E é isso que a gente queria passar no nosso episódio 4 do podcast Acende a Luz. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.